Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. E, como sempre, um agradecimento especial a cada um de vocês que se tornou assinante aqui no YouTube, no Patreon, no Substack, ou que apoiou meu trabalho de alguma outra forma. Quero que saibam que realmente aprecio cada um de vocês. A China tem reduzido sistematicamente suas reservas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Isso é muito relevante e muito importante. Em julho, de acordo com os dados mais recentes disponíveis, as reservas cambiais de Pequim caíram para 730 bilhões de dólares, o que representa 26 bilhões a menos do que no mês anterior, em junho. De acordo com a provedora chinesa de dados financeiros Wind, o valor de julho foi o mais baixo desde janeiro de 2009 e, além disso, é 45% menor do que o recorde de 1,3 trilhão registrado em novembro de 2013. O South China Morning Post compartilhou recentemente que a redução das participações em títulos do Tesouro dos Estados Unidos na carteira da RPC ocorre em meio a alertas crescentes de economistas chineses sobre a utilização do dólar americano como arma, no contexto do aumento das tensões entre as duas superpotências, além de preocupações persistentes sobre a sustentabilidade da dívida do governo dos Estados Unidos. Ainda não está claro o que exatamente o Banco Popular da China está escolhendo em vez do dólar, mas sabemos que a China está comprando ouro ativamente, reduzindo ainda mais sua dependência não apenas do dólar, mas também das moedas fiduciárias em geral. Além disso, há especulações de que Pequim está aumentando suas reservas em euros, libras esterlinas e francos suíços. A lógica por trás disso é muito clara. Reduzir a participação em títulos dos Estados Unidos diminui a dependência da China em relação à política monetária americana e reduz o risco de congelamento de ativos, como aconteceu com as reservas da Rússia em 2022. Aumentar os investimentos em euros e títulos europeus também parece razoável. A UE continua sendo o maior parceiro comercial da China e as exportações para a Europa estão crescendo apesar dos esforços de Bruxelas. Ao mesmo tempo, o risco de sanções financeiras vindas da Europa é significativamente menor do que dos Estados Unidos, embora, é claro, esses riscos existam. O mesmo vale para a libra esterlina. Apesar do Brexit, o Reino Unido continua sendo um parceiro fundamental para a China em finanças e tecnologia. Quanto ao franco suíço, normalmente moneda foi imbecil o valor durante a maioria das crises geopolíticas, aumento influente isolamento global. Esses desenvolvimentos desfavoráveis, é claro, para os estudos principais. O oscilamento externo por títulos pode levar custos de empréstimo mais altos. E o peso da dívida dos Estados Unidos já está em um nível recorde, cerca de 37 trilhões de dólares e aumentando. Mais importante ainda, isso não é uma tática pontual da China de se desfazer de dólares, mas sim uma mudança estratégica. Isso vai continuar e outros países vão aderir. Os países vão fazer o mesmo quanto mais instável a situação se tornar em termos geopolíticos. A redução gradual da dependência de ativos americanos leva a uma erosão da hegemonia do dólar, embora, é claro, isso não aconteça da noite para o dia. A maioria das reservas globais ainda está denominada em dólares americanos, mas nos próximos 5 a 10 anos, analistas esperam um reequilíbrio ainda maior em escala global. O dólar provavelmente continuará relativamente dominante, mas sua participação vai encolher cada vez mais, enquanto a cesta euro-yuan-ouro ganhará força. De modo geral, a demanda dos investidores por títulos do Tesouro dos Estados Unidos vem diminuindo, e isso é uma grande preocupação. Deveria ser uma preocupação para Washington. Não ouvimos muito sobre isso. Veja o que o The Wall Street Journal relatou após um recente leilão de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E isso soa realmente ruim. Uma liquidação de títulos do Tesouro se intensifica, escreve o The Wall Street Journal, elevando os rendimentos. A demanda em um leilão de 30 anos caiu, alimentando preocupações especificamente provocadas pela recepção morna das notas de 10 anos ontem.
Portanto, tanto os títulos de 10 quanto de 30 anos não foram bem recebidos. Os mercados temem que os investidores possam estar ficando relutantes em financiar o orçamento dos Estados-membros. Enquanto isso, os pedidos de auxílio-desemprego aumentaram, reforçando as suspeitas de que o mercado de trabalho pode estar esfriando rapidamente. E claro, o mercado de trabalho está literalmente entrando em colapso. Acabei de comentar o relatório mais recente na semana passada. Se você olhar para essa ilustração aqui, vai notar que a demanda de investidores estrangeiros por treasuries de 30 anos, por treasuries de longo prazo dos Estados Unidos, vem caindo. E não está apenas caindo, está despencando. Agora está no nível mais baixo de todos os tempos. A demanda por treasuries é fundamental. O Tesouro depende de aproximadamente 300 leilões por ano, incluindo letras, notas de taxa flutuante, títulos e títulos do Tesouro protegidos contra a inflação para financiar o déficit federal. Portanto, eles dependem desses leilões para continuar financiando os déficits, porque operam com déficit. Eles estão apenas empurrando o problema para frente. Além da demanda, há outros 3 indicadores que precisamos observar, como a razão entre ofertas e cobertura, o tail, which reflete o rendimento emitido versus o rendimento do leilão, e o terceiro é a alocação dos dealers primários. Não vou entrar nesses detalhes técnicos neste vídeo, mas se você tiver interesse, me avise nos comentários que eu explico no próximo vídeo. Com aproximadamente 29 trilhões de dólares, o mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos é o maior e mais líquido mercado de dívida do mundo. Essas características normalmente fazem dele um segmento tranquilo do mercado de títulos. No entanto, recentemente ele tem estado longe de ser tranquilo. Anúncios de políticas, a desmontagem de posições alavancadas e a incerteza resultaram em uma volatilidade sustentada em 2025. Os leilões de títulos do Tesouro também têm sido alvo de grande atenção, com investidores analisando de perto os rendimentos e a demanda, especialmente por parte de investidores estrangeiros. É provável que os leilões continuem sob escrutínio nos próximos anos, principalmente devido ao aumento esperado na emissão de títulos do Tesouro decorrente do One Big Beautiful Bill Act. Além disso, é evidente que à medida que continuamos a observar investidores estrangeiros reduzindo suas participações em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, veremos ondas de choque cada vez maiores no mercado de títulos. A China está vendendo títulos do Tesouro americano por uma combinação de razões estratégicas, econômicas e geopolíticas. A China tem plena consciência de como ativos financeiros podem ser usados como ferramentas de pressão na política internacional. Depois que os Estados Unidos e seus aliados, sejamos honestos, congelaram centenas de bilhões em reservas russas em 2022, a China percebeu isso. E o receio é que, em conflitos futuros, por exemplo, digamos sobre Taiwan, os Estados Unidos possam fazer o mesmo com os títulos do Tesouro em posse dos chineses. Como esse medo continuará existindo e provavelmente aumentará, a China continuará reduzindo suas reservas de títulos do Tesouro dos Estados Unidos e, portanto, promovendo a desdolarização. Vender títulos do Tesouro reduz a exposição às sanções financeiras dos Estados Unidos e à influência baseada no dólar. Manter menos ativos americanos torna a China menos vulnerável a retaliações políticas. Pequim está ativamente diversificando suas reservas internacionais em euros, ouro, francos suíços e até mesmo commodities, como mencionei anteriormente neste vídeo. O objetivo é construir um portfólio de reservas mais equilibrado e multipolar. A zona do euro, o Reino Unido e a Suíça são vistos como menos propensos a impor sanções em comparação com os Estados Unidos. Agora, o ouro, é claro, é especialmente atraente porque está fora do controle de qualquer governo ou partido específico. Essa mudança reflete uma estratégia de longo prazo para reduzir a dependência do dólar e construir soberania monetária. Então, como já disse algumas vezes,
Isso vai continuar. Vamos ver mais disso acontecendo. Além disso, os Estados Unidos estão registrando déficits recordes e têm mais de 37 trilhões de dólares em dívida nacional. Mas empréstimos significam rendimentos mais altos e queda nos preços dos títulos no futuro. A China pode estar vendendo antes que os valores dos títulos caiam ainda mais, especialmente enquanto os Estados Unidos enfrentam impasses fiscais e políticos. Também há preocupação com a inflação corroendo o valor dos títulos dos Estados Unidos. Resumindo, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos já não são mais vistos por investidores estrangeiros como um ativo seguro garantido. Deixe um like neste vídeo, considere compartilhá-lo com sua rede, com seus amigos e familiares e certifique-se de estar inscrito aqui no YouTube. Eu adoraria ter você de volta no meu próximo vídeo. E se você gosta de ler, se quiser um pouco mais de conteúdo, não deixe de conferir meu Stack Patreon. Os links estão na descrição. Aproveite o resto do seu dia. Até mais! Enjoy the rest of your day. Bye for now.